Boa noite, Patrícia, Joanderson, Edmilson. Boa noite, galera. Boa noite, Carlos Henrique. Vamos dando boa noite aí, convidando os nossos amigos. Almir, boa noite. Deixa eu convidar uns amigos aqui. Convidar uma galera aqui para vir brincar com a gente. Boa noite, André. Tudo bom? Vamos bater um papo. Lá vamos nós. Boa noite, Renan, Gustavo, Francisco, Julie, boa noite. Deixa eu escrever aqui o tema aqui, ó. Cadê que eu não consigo escrever? Ó, eu mudando o negócio aqui, ó. Por que não quer escrever esse negócio? Fala, doutor, 9 graus no Rio Grande do Sul. Dá para ir para praia. Vamos lá. Marenilda, boa noite. Além do EPI, boa noite. Medra Medicina, boa noite. Boa noite com todo mundo. Boa noite. Estamos aqui tentando nessa brincadeira novamente aqui, ó. Instagram, a galera do Instagram, fala eu. Galera do YouTube aqui também. Essa brincadeira correlata aqui. Nosso amigo André tá no Instagram e tá no YouTube, né? Dando ibope nos dois canais. Valeu, André. Obrigado. Galera, então já começamos aí. Ó, todo mundo já... A brincadeira que a gente sempre faz de que você acaba sendo reflexo ou espelho de pelo menos 5 pessoas próximas a você. Então, convidando aí pelo menos 5 amiguinhos aí para vir bater papo com a gente aqui. Fala, Fogassi, boa noite. Vamos lá, convidando 5 amiguinhos, pelo menos 5 amiguinhos de cada um, convidando neste momento. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, né? Pode ser pelo YouTube ou pode ser aqui pelo Instagram. Estamos indo pelas duas, tá? Bruno, aluno de TST, Fogassi. Hoje eu estou em Toledo, Paraná, né? Fica a 450 quilômetros de Curitiba. Opa, já convidou 10? Então tá bom, vamos lá. E não esquece aí, ó, coraçãozinho aqui para mim, por favor. Né? Eu sou uma pessoa altamente carente. Então precisa aqui, ó, para subindo aqui os coraçõezinhos aqui. Esdra, boa noite. Tô longe do Rio e eu vim para cá de carro. Saí do Rio terça-feira, 7 horas da manhã. Rodei em torno de 1.300 quilômetros. Bem, vamos começar. Opa, agora sim, gostei, ó. Sequência de coração. Galera, vamos bater um papo aqui sobre... Marilena tá falando, convidou 30, ó, maravilha. Sim, tá bom. Vamos chegar a 20 pessoas aqui, pelo menos aqui, ao mesmo tempo, né? Se chegar a 20 aqui, eu arrumo uma surpresa para vocês. Mas vamos ao que interessa. Adir, boa noite. Vamos ao que interessa, né? Eu tenho conversado bastante com vocês em relação a esse assunto, tenho gravado alguns vídeos em relação a esse assunto, e quem já teve a oportunidade aqui de participar do webinário aqui comigo em relação à questão de como você ter melhores resultados, Fogassi participou aqui com a gente, né? E Fogassi, essa semana eu devo estar mandando material, a gente fez o outro webinário aí,
mas eu ainda devo estar fazendo mais 2 webinários esse mês de junho aqui. A gente vai estar mandando material para vocês. Eu fiz alguns ajustes, tá? E eu queria primeiro perguntar para vocês aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, quem de vocês tem uma rotina, ou pessoal, ou de trabalho, alguma coisa que você faça de forma sistêmica, seja todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Quem aqui de vocês tem algum tipo de rotina estabelecida? Fala eu, por favor, aí. Me ajuda aqui, que isso aqui não é um monólogo. Preciso da ajuda de vocês. Eu estou até acostumando a fazer essa live compartilhada, que quando eu fico sozinho aqui, eu fico meio triste. Então, além do EPI, falou que tem uma rotina. Quem mais? Vamos, gente. Vamos. Agilidade. Rodrigão tem uma rotina, maravilha. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E vocês que falaram que tem rotinas específicas, vocês acham que essas rotinas, elas atrapalham ou ajudam o seu dia a dia? Vocês acham que essa rotina, por acaso, engessa o seu dia a dia? Ou você acha que essa rotina acaba te abrindo um mar de possibilidades? O que vocês acham? Vamos lá. Gosto que manter organizado, ajuda. Estou tentando ter. Natália, isso é uma briga que acredito que quem falou que tem, certamente tem alguns problemas. O problema é quando quebra ela, está acostumado. Bruno, o que é interessante é você entender que faz parte de quebrar a rotina, né? Algumas pessoas costumam a conversar comigo e falar, eu não tenho como fazer uma rotina, definir alguma coisa, porque o meu trabalho ele é muito variável, cada hora tem uma coisa, né? Então, assim, o meu trabalho, cada hora tem uma coisa. Hoje, quem acompanha o meu trabalho aqui, a gente bate papo, eu tenho pelo menos 3 atividades profissionais, e muitas dessas atividades, para quem trabalha na área de segurança, acaba sendo demandado muito por outros, né, por necessidades não necessariamente suas, e a gente acaba, muitas das vezes, se perdendo nesse mar de coisas que a gente precisa fazer todo dia, né? Então, alguns anos eu venho estudando em relação à questão de produtividade de sucesso, dando uma estudada em relação a alguns profissionais de sucesso, e o que eu sei, que eu venho observando nesse tempo, que eu particularmente sempre fui uma pessoa que achava que a rotina engessava o processo, eu tive que tirar o chapéu e observar que, na verdade, a rotina e o planejamento das suas atividades, elas tendem a te ajudar a ter uma visão macro do seu dia a dia e te dar liberdade para decidir o que fazer, o que não fazer, e te dar liberdade para você estar mais presente naquelas coisas que você tem que fazer, né? O Rodrigo tá bom, quebrar a rotina, trabalho, estudo, treino uma vez por semana, acho necessário. Faço isso no sábado ou domingo. Não, perfeito, Rodrigo. Na verdade, até uma das coisas que eu estava ouvindo vindo nessa viagem é a questão sobre o ócio criativo e o lazer, né? Isso é fundamental, você tem que prever isso dentro da tua rotina. E quem falou que não tem uma rotina estabelecida, se tem uma dificuldade, se é disciplina, né? Eu sugiro tentar pequenas coisas de cada vez. A gente acaba tentando fazer mudanças muito grandes na nossa vida de uma maneira muito abrupta. E essas mudanças abruptas, elas acabam não tendo constância, né? Vou dar um exemplo da pessoa, às vezes, que quer emagrecer ou quer ler um livro, né? A pessoa quer emagrecer, ela, de um dia para o outro, ela quer cortar tudo que é ruim que ela come, de fritura, refrigerante, besteira, que ela quer fazer atividade física todo dia. Beleza, isso ela vai conseguir fazer
num curto período de tempo, mas não vai dar constância. E o importante da rotina, o importante para você se organizar dentro dessas rotinas é que você tenha constância. Vai ter dia, vai ter semana que alguma coisa vai atropelar. Eu tive uma informação na segunda-feira que acabou com toda a minha programação de rotina. Não era para eu estar em Toledo, a minha programação era ter chego ontem em Curitiba, mas em função de uma variável dentro da minha profissão, mudei tudo, eu não passei por Curitiba, eu vim direto para Toledo, eu vou ficar aqui até quarta-feira. Então, assim, na verdade, mudou basicamente a rotina dos meus próximos 20 dias, né? Mas tudo bem, isso faz parte, né? E a gente saber lidar com essas variáveis e saber como tratar isso é tão importante quanto você estabelecer uma rotina para o seu dia a dia e você sempre ficar pilhado e sempre ficar se preocupando se você está cumprindo aquilo, se você não está cumprindo aquilo, né? Você acaba criando um estresse dentro de um processo que era para tentar reduzir o seu nível de estresse, né? E como o Rodrigo falou, ó, ter a rotina com atividade física bem estabelecida ajuda muito em todos os aspectos. Perfeito, Rodrigo. Isso é uma coisa que eu coloquei no meu dia a dia. Eu até estava hoje dúvida que eu acabei não fazendo atividade física segunda, porque por alguns motivos, em função da minha rotina que mudou, terça, e hoje eu estava muito na dúvida, eu falei, não, tem mais algumas para fechar, como a minha meta é fazer pelo menos 3 dias por semana, eu tenho quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu tenho 4 dias, né, ainda para não deixar furo dentro da minha meta, que são 3 dias de atividade física. Então, eu assumi e falei, não, tudo bem não fazer hoje ainda. Fala, Wellington, boa noite. Marcelo, boa noite. Tá? E eu prometi para vocês, dentro dessa live, que eu ia compartilhar com vocês 3 benefícios, né, que você ter uma rotina, ela vai acabar trazendo para você. Ultra Cleaver, fala, Paulo. Um abraço, boa noite. Então, o que eu reparei na organização das rotinas? Uma frase que eu cito bastante sempre, é uma frase que eu vi numa palestra do Abílio Diniz, né, que que muitos dos jovens, né, eles acabam achando que rotina é uma coisa de velho, né, das pessoas que já têm uma certa idade, que tem aquelas manias, né, que sempre fazer aquela coisa do mesmo jeito, e que o jovem não, o jovem quer liberdade, o jovem quer a possibilidade, o mundo de possibilidades, e não definir ele uma rotina, o que vai ser feito, quando vai ser feito, de que forma vai ser feito, de quanto tempo vai ser feito, acaba achando que isso engessa o processo. E o que o Abílio fala nessa palestra é que ele adora as rotinas dele porque é ele que faz, não é ninguém que faz por ele, certo? Então, como o Rodrigo falou, a questão de ter atividade física. Ninguém vai conseguir dizer quando você tem ou não tem que fazer atividade física. Ninguém vai dizer para você quando você vai ficar de bobeira sem fazer nada. Ninguém vai dizer quando você tem que trabalhar ou não deixar de trabalhar, né? Mesmo você não sendo funcionário, né? Até porque o fato de você, é o que eu sempre costumo dizer, o fato de você bater cartão de 7 da manhã às 8 da noite, não quer dizer que você está sendo produtivo, que você está trazendo resultado para a empresa, né? Em função até dessa situação, né, das pessoas não serem produtivas no ambiente de trabalho, né? Até eu estava ouvindo um vídeo também, esses dias, como eu falei para vocês, brinquei que eu rodei em torno de 1.300 quilômetros, então, ao invés de eu só escutar música, que de vez em quando eu escuto música, eu salvo alguns vídeos e eu vou assistindo algumas palestras no decorrer do trajeto, e eu acho que, se eu não me engano, era uma palestra do Roberto Chiniachik, onde ele falava que muitas pessoas chegam na empresa às 8 da manhã, mas só vão começar a trabalhar por volta das 10, 10 e meia, que ele chega, vai tomar um café,
aí abre a internet para ver uma notícia, fala no WhatsApp, vê as coisas no Facebook, vê alguma coisa no Instagram, fala com mais um, fala com outro, aí dá uma enrolada nos e-mails, então a pessoa só vai trabalhar quase 10 horas da manhã e 2 horas do dia foram embora porque ela não tem definido aquilo que ela precisa fazer naquele dia, né? Então, o que eu percebi que a definição de rotinas claras, onde você identifica as tarefas do dia que você tem que fazer, ou determinar que tipo de tarefa você vai fazer naquele dia, isso acaba te aliviando um pouco do peso de algumas coisas que você às vezes não faz naquele dia e você fica se cobrando. Pô, eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha que ter feito isso. Vou dar alguns exemplos para vocês meus, né? Hoje eu faço 2 pós-graduação, uma à distância e uma presencial que está sendo à distância também em função do Covid. E aqui é à distância, quem define quando estudo, que hora estudo, que momento estudo, sou eu tinha prova agora no dia 2 de junho, mas eu já tinha feito essa prova antes. Eu tenho uma prova agora no dia, acho que 12 de junho, mas essa prova já foi feita também. Eu já adiantei. E tem uma prova, se eu não me engano, no dia 25 de junho, que eu ainda não tenho que assistir a aula e eu tenho que fazer a prova. Então, eu me organizo e me programo. Terças e quintas são os dias que eu assisto a aula dessa pós à noite. Então, todas as terças e quintas. Mas, por exemplo, na terça-feira, como eu estava viajando, eu cheguei muito cansado de viagem, eu não assisti. Eu reprogramei, eu falei, não, beleza, eu vou fazer então na quinta-feira de manhã e vou fazer na quinta-feira à noite. Ou eu faço na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã, né? Então, aquilo que eu falei, o fato de eu ter alguma variável que me impeça de cumprir essa rotina, não tem problema, né? Mas eu ter a rotina de saber que toda terça e quinta-feira à noite eu preciso assistir pelo menos aí em torno de 1h30, 2 horas da minha aula da pós-graduação, acaba me tirando o peso, né, na segunda-feira ou no sábado, eu tenho que assistir a aula da pós. Não, vou assistir terça e quinta, né? Eu fiz essa programação vendo as datas das respectivas provas e eu assistindo toda e quinta, eu sempre vou estar um passo à frente de assistir a aula. Né? Assim mesmo com a questão de atividade física, né? Eu defini pelo menos 3 dias por semana, então mas normalmente, como eu faço a minha programação a cada 3 dias, né? Eu faço, então, no domingo eu organizei a minha segunda, a minha terça e a minha quarta, né? Aí eu fiz 90% das coisas da minha segunda-feira. Quando foi no final do dia, eu tive uma notícia que arrebentou o resto da minha semana, né? E meu dia de programar a semana é o quê? Amanhã. Então, eu estou preocupado com aquilo que eu ainda não fiz? Sinceramente, não. Amanhã, que é meu dia de organizar a minha quinta, organizar a minha sexta, o meu sábado e o meu domingo, né? Eu vou sentar e vou reorganizar. E como eu estou em viagem, né? E vou estar longe da família mesmo, sábado e domingo é dia de fazer o quê? Trabalhar, né? Não tem outra opção. Por exemplo, fazer a live aqui toda quarta-feira é uma rotina, né? O que eu fiz? Eu saí do trabalho, 7, 8 e pouca da noite, estava até, sinceramente, como eu comentei, na dúvida se eu não fazia atividade física, e por acaso eu falei, não vou terminar algumas coisas, organizar. As bolsas estavam todas no carro, eu tinha que montar aqui a parte de iluminação, tinha que ligar para casa também. Eu falei, não vou fazer atividade física, eu faço amanhã, vou organizar as coisas lá, mas a live não tem como a gente fugir, então a gente está aqui, né? Então, primeiro benefício de você estabelecer a sua rotina, né, é você ter clareza no que você vai fazer, como você vai fazer e quando precisa ser feito. Para você não ficar o dia todo lembrando de determinadas coisas e essas coisas
buscando e roubando essa atenção de forma aleatória, né? Eu já comentei aqui em outros exemplos, né? Por exemplo, questão, quem é que nunca esqueceu de pagar uma conta, ou quem é que não pagou, de repente, a mesma conta 2 vezes, né? Ou está fazendo um trabalho aqui, concentrado em alguma coisa, e lembra, putz, esqueci de pagar a conta da luz, esqueci de pagar o plano de saúde. Por quê? Porque você não tem estruturado de que forma você vai fazer isso, né? Então, hoje é dia 3, por exemplo, eu pago as minhas contas sempre ali no dia 8, dia 9, certo? Então, amanhã, né, que é dia 4, quinta-feira, que é o dia de organizar a minha rotina, meus próximos dias, mas eu já visualizei a possibilidade que eu vou jogar isso para o sábado mesmo. Empresa, quanto meus pagamentos pessoais no dia 9, né? E eu tenho 2 dias para pagar a conta no mês. no dia 9, 10 ou no dia 24 e 25. Então, são aqueles 2 dias. Então, as contas que vencem, por exemplo, antes do dia 10, conta de luz vence no dia 4. Beleza, eu tenho que ter dinheiro para pagar no dia 25. E assim sucessivamente, tá? Porque assim eu não preciso ficar me lembrando das coisas que eu tenho que fazer, tá? O nosso cérebro, ele acaba se cansando com a quantidade de decisões que a gente acaba tomando pelo nosso dia. E muitas das vezes a gente está muito cansado no final do dia, né? Que às vezes não tem condição para estudar ou para tentar aprender alguma coisa nova, porque a gente tomou tantas decisões durante o dia, né, que o nosso cérebro está cansado. Então, desculpa, gente, eu defini a rotina, isso me exime de ter que ficar tomando determinadas decisões o tempo todo durante o dia, e, consequentemente, isso acaba cansando menos o meu cérebro, e existe uma possibilidade de, no final do dia, eu me sentir menos cansado, tá? Boa noite, Moisés, Panek, Ricardo, boa noite. Galera, o que você está achando? A velocidade está boa para vocês? Está muito rápido, né? Então, a gente já falou da questão de você ter claramente o que tem que ser feito, como feito e quando feito, né? E você até organizar em função das é importante para você não ficar o tempo todo apagando incêndio, tá? Você tem a possibilidade, né, de antecipar alguns projetos. Então, como eu dei o exemplo da pós, eu tinha prova agora no dia 2 e no dia 12, que eu já antecipei. Para a gente parar de deixar algumas coisas para a gente fazer aos 45 do segundo tempo, né? Então, ao invés de, fiz as tarefas de hoje, beleza, tem nada para fazer, né? Tem 2 opções. Ou eu vou dar uma relaxada, esquecer e não pensar no trabalho, ou eu entro num processo de ócio criativo, né? E ócio criativo não é ficar mandando mensagem no Facebook, não é ficar no WhatsApp, é realmente relaxar, ver um filme, ler um livro, não pensar em nada de trabalho, não pensar em nada de um projeto seu específico, é realmente um momento ali de seu consigo mesmo, tá? Então, isso acaba te dando mais liberdade para poder ter essas decisões, né? Normalmente, como acho que foi o Rodrigo falou, né? É importante você ter dentro do seu dia alguns períodos de descanso, né? Até dentro do próprio dia, né? No webinário eu comentei com vocês de uma técnica chamada de Pomodoro, onde você faz determinados splits de foco direcionado com alguns intervalos de descanso. Então, você coloca aí períodos de trabalho intenso e foco direcionado a cada 25 minutos, com pausas e intervalos de 5 minutos, né? Como eu falei também, a gente não gastar tempo com micro decisões, tá? A gente poder fazer uma análise do nosso dia com mais segurança e com mais dados a respeito, porque quando eu estabeleço uma rotina,
e defino quais são as tarefas que eu vou fazer naquele dia, né, eu tenho condições mais concretas de avaliar a produtividade do meu dia, né? Quantas vezes você não chegou lá pelas 6, 7 horas da noite de um dia e você tenta ficar lembrando, pô, mas o que eu fiz hoje, né? Ah, não lembro de nada que eu fiz hoje, parece que o dia não rendeu, que o dia não foi para frente, né? Mas como você acabou fazendo a demanda de outras pessoas e você não tinha prioridade naquele dia, você não especificou aquilo que você tinha que cumprir e fazer, você acabou sendo usado, né, por outras pessoas e não dando prioridade às suas tarefas, às suas atividades. Claudemir, boa noite. Né? E quem acaba não dando prioridade às suas tarefas e às suas atividades, acaba tendo um resultado muito aquém, né, do que poderia ter. Beleza? Galera, o que vocês estão achando aí? Eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Alguém vive isso? Alguém passa por isso? Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodney. Alguém quer um gole d'água? Vamos lá. Preciso da ajuda de vocês. Me ajudem. Beleza. Outra coisa aqui, tá? Quando eu estabeleço as minhas rotinas, né? Eu acabo definindo nestas rotinas aquilo que é prioridade para mim, tá? Porque se eu não tenho dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina, o que é prioridade para mim, eu acabo, né? Como eu já falei, só tocando a prioridade dos outros, certo? Boa noite, Dai, tudo bom? Então, por exemplo, é importante que algumas das rotinas de vocês sejam algum tipo de marco inegociável. Né? O que é um marco negociável? É aquilo que você não abre mão de jeito nenhum. Né? É aquilo que você não deixa de fazer, mesmo que o mundo esteja desabando. Né? Algumas pessoas costumam... eu não tenho tempo para ler. Desculpa, galera. Eu não tenho tempo para estudar, meu trabalho me consome demais, né? Eu não tenho tempo para fazer atividade física, né? Você não tem tempo ou você não dá a devida prioridade àquela determinada atividade, àquela determinada tarefa, né? Porque uma coisa que eu aprendi, né, que o trabalho nunca vai acabar, certo? E que o que se você não conseguiu fazer hoje, se aquilo realmente não vai impactar a curto prazo nenhum resultado negativo para a empresa, não é uma noite de sono que você perdendo que você vai resolver o problema. Se aquilo não foi feito até aquele momento, né, e não está causando nenhum impacto negativo direto, um dia a mais, um dia a menos, não faz muita diferença. É claro que você tem que ter o bom senso e fazer a leitura daquilo que você vai dar prioridade no momento. Né? O Rafael está falando aqui, atividades físicas, intelectuais e afetivas devem fazer parte da nossa rotina. Perfeito, Rafael. Né? Muitas das vezes a gente acaba negligenciando a nossa saúde, negligenciando o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, e a nossa família em função de não estabelecer determinadas rotinas, né? Se você está numa fase muito pegada de trabalho, né, pode parecer meio louco, mas você tem que definir o seguinte: não, uma vez por semana eu vou me encontrar com a minha esposa, ou uma vez por semana eu vou encontrar com o meu marido. Não, mas eu não preciso botar na minha agenda que eu vou encontrar com a minha mulher. Se achar que é necessário, porque você está trabalhando, está muito engajado num determinado projeto, que você não pode fazer é simplesmente abandonar, porque o fato de você estar em casa, né, você chegar às vezes 8, 9, 9 e meia da noite, 10 da noite,
chegar, falar, oi, boa noite, né? Pegar um prato de comida, comer, né? Trocar meia dúzia de palavras, depois meter a mão no telefone e dormir, isso não é ficar com ninguém, né? Então, é preciso que você estabeleça que em algum momento, se você está num momento mais atribulado profissional, que você precisa trabalhar mais tempo, dedicar mais tempo, e que em algum momento você vai precisar negligenciar a sua família em algum momento, né, isso tem que ser feito de forma consciente, não inconsciente. Né? Eu, por exemplo, eu hoje tenho, claro que eu acabo negligenciando um pouco a minha família porque eu passo muito tempo viajando, fato, tá? Então, o tempo que eu estou em casa, né, eu tenho que tentar ao máximo possível me dedicar só à família. Mas como eu também tenho um negócio no Rio de Janeiro e eu preciso dedicar um pouco de tempo a isso também, né? Eu defini um período onde eu vou negligenciar a minha família durante um tempo para poder ter um retorno que a médio e longo prazo também vai se converter para minha família, né? A Daya está colocando aqui, ó, se não colocarmos na agenda um momento com as pessoas queridas, acabamos substituindo por outras tarefas. Perfeito, né? O fato é, sempre vai ter trabalho, a gente sempre vai ser demandado por alguém, a gente sempre tende a dar prioridade e ouvidos às demandas dos outros, a gente acaba esquecendo as nossas prioridades, a gente acaba esquecendo as nossas necessidades, às vezes até as nossas necessidades mais básicas, para ficar em função do outro. Quando eu digo em função do outro, eu me refiro também à empresa em si, né? Porque a empresa ela vai te demandar, principalmente hoje que você está 24 horas por dia ligado, principalmente na questão de pandemia, que tem muita gente trabalhando em home office. Então você meio que perde o senso da hora que é para você estar respondendo o e-mail, da hora que é para você falar no telefone, né? Uma dificuldade que eu tenho, que eu já estabeleci algumas vezes, mas eu tenho determinada dificuldade, é estabelecer uma rotina para responder e-mail, falar ao telefone, né? Falar ao telefone que eu digo responder mensagem WhatsApp. Agora, falar ao telefone, se a pessoa me liga, no mundo de hoje, eu sinceramente entendo que é importante e atendo. Agora, eu preciso realmente ficar o tempo todo olhando para o telefone celular para ver se alguém falou comigo? Não, eu não preciso. Inclusive, eu tenho uma estratégia que normalmente eu deixo o meu telefone virado para baixo para eu não ser tentado, né, pela luzinha quando alguém manda mensagem. Eu tirei todas as notificações do meu telefone, né, e eu falo para todo mundo que trabalha comigo, tá? Mas eu às vezes acabo sendo tentado em, mesmo fazendo alguma coisa, mete a mão no telefone, dá uma olhada, faz alguma coisa, mete a mão no telefone, né? Eu, principalmente a gente que tem esse trabalho também na internet, né? A gente tem muita preocupação, pô, será que alguém fez algum comentário, fez alguma pergunta que eu preciso dar uma resposta, tá? E a gente tem que entender que a gente não precisa ser tão imediatista, né? Como eu estou falando, se é alguma coisa que demande uma urgência, a pessoa vai pegar o telefone e vai ligar. Então, você estabelecer, você não precisa ver o seu e-mail o dia todo. Eu, particularmente, hoje, eu tento ver meus e-mails só ali por volta das 10, 11 horas, né? E no final do dia. Né? E por que eu só vejo 10, 11 horas? Porque se eu já vejo no final do dia ali por volta das 5, 6 horas, dependendo até que hora que eu vou com o expediente, né? Não tem porquê eu chegar às 8 da manhã para ver e-mail, porque dificilmente eu recebi algum e-mail que eu vou precisar resolver antes das 8, 9 horas da manhã. E muitas pessoas, às vezes,
a primeira tarefa que ela acha que tem que fazer é responder e-mail, né? E ter a rotina de quando você responder o e-mail, aqueles e-mails que tem uma demanda, uma tarefa, você transformar isso numa tarefa para o seu dia, ou para o dia seguinte. Você não necessariamente tem que responder aquele e-mail naquela hora, naquele momento. Eu mesmo, muitas das vezes, eu vi um e-mail, vou responder. Aí eu gastava, às vezes, 2 horas respondendo e-mail, porque tinha que fazer a pesquisa, tinha que ver o dado, ver uma informação, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí aquilo que eu tinha que fazer, que tinha sido planejado para fazer naquele dia, eu acabava tendo que postergar para outro dia, porque eu acabei dando uma importância que não necessariamente precisava naquele e-mail. RB11 segue, Polivida, Claudilene, boa noite, Ocupacional, boa noite, BR Ocupacional, na verdade, Regis, boa noite. Galera, como é que tá o tema para vocês? Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando, esse papo que a gente está batendo aqui? Conversem comigo, por favor, enquanto eu molho a palavra aqui. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vocês estão muito quietinhos hoje. Beleza. Outra coisa, né? Que a gente ganha com a estruturação da rotina é a liberdade, né? Para você escolher os seus, como eu já falei até agora, mas vamos dar um pouco mais de foco nisso. Você escolher quais são os momentos que você vai ter de distração, né? Hoje você vê uma das questões da gente ter muito problema com foco, produtividade, é a questão da gama de informação que a gente recebe, a gama de demanda que a gente recebe. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra do Leandro da necessidade que você às vezes manda uma mensagem para alguém no Facebook falando: hoje às 4 da tarde em tal lugar, ou no WhatsApp mesmo. Aí você fala, aí você responde: não, tudo bem. Aí a outra pessoa responde: não, ok. Então aquilo que era para você resolver em 2 mensagens de conversa se estende por 4, 5, você demandando um tempo seu que não havia necessidade de você demandar, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco da objetividade, né? Aí você posta alguma coisa na rede social, a pessoa faz um comentário, aí vocês começam comentário do comentário, do comentário, do comentário, do comentário, do comentário, e se gastam tempo e energia nisso que efetivamente não havia necessidade. Se você colocasse uma coisa, outra pessoa colocasse, um entendeu, o outro entendeu, acabou. Vida que segue. Gente, a gente tem as mesmas 24 horas. E se a gente tem, todo mundo tem as mesmas 24 horas, como algumas pessoas conseguem fazer um volume de atividades, um volume de trabalhos, um volume de resultados tão grande e outras pessoas têm um volume tão pequeno? Por quê? Porque falta tempo? Não, porque falta organização, falta gestão, falta usar o tempo com melhor inteligência, tá? E você estabelecer uma rotina para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, quiçá até para o seu ano, né? Eu brinco por ano porque você tem a possibilidade de estabelecer, por exemplo, uma rotina de investimento anual, né? Que você vai fazer uma poupança X, que você quer tanto de investimento. Você pode fazer uma rotina relacionada à educação, ao seu desenvolvimento pessoal. Então, você estabelecer que a cada 3, 4 meses você vai fazer um curso de curta duração e que a cada 2 anos, de repente, você vai fazer uma especialização. Isso tudo são rotinas, né? São processos,
são tarefas e atividades que você estabelece periodicidade e formatação de como, né, você vai conseguir os resultados que você precisa, ok? Então, eu sempre fui um pouco avesso à rotina e eu venho brigando comigo, tem sido bem difícil, porque eu sempre vim brigando em torno de quase 3 anos. Eu começo para algumas coisas, falo outras, volto, mudo a estratégia, busco outra ferramenta, volto a estudar, leio de novo, faço um curso, né? Mas tem pelo menos aí 1 ano e pouco, né, que eu consegui alcançar uma evolução dentro desse processo. Então, eu tô bem satisfeito com o que eu consegui no último ano em relação ao que eu queria um tempo atrás. Não alcancei ainda o nível de organização e definição das estratégias de rotina que eu gostaria, mas eu estou bem satisfeito com a forma com que eu ainda não desisti, né? Que uma das coisas que eu via que eu tinha dificuldade era um problema de começar uma coisa, tá? Fazia isso, fazia aquilo, aí pum, parava, né? E como a gente já falou aqui no início desse vídeo, o mais importante de tudo para qualquer coisa dentro da nossa vida é a gente ter a constância e o foco no objetivo, independente das variáveis e das dificuldades que a gente vai ter, né? É uma frase que eu sempre compartilho, que é dada, né? Algumas pessoas mencionam que é de autoria do Winston Churchill, que foi um primeiro-ministro britânico, que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Algumas pessoas, você colocar rotinas, você estabelecer o que tem que ser feito, a pessoa tem determinada dificuldade, mas eu sugiro, pegue algumas coisas simples do seu dia a dia, vai evoluindo, né? Defina, por exemplo, como rotina que você tem que beber, sei lá, 5 garrafinhas dessa de água por mês, e você arruma uma forma de marcar para você controlar, né? Faz isso durante o mês, tenta estabelecer uma rotina de leitura de um livro. Eu tinha uma grande dificuldade com isso, né? E eu estabeleci que eu leio basicamente hoje quando eu não estou fazendo nada, né? Ou quando eu estou viajando. Estava antes do Covid, eu viajo bastante de avião, então o meu tempo no avião era basicamente para ler, né? Mas no café da manhã, ao invés de eu ficar no telefone, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sei lá, ou vendo um vídeo no YouTube, sempre ali ao café eu pego o livro para ler. E você não precisa se obrigar, não, eu vou ler meia hora, eu vou ler 15 minutos. Não precisa, você só precisa definir que você vai começar a ler. Começa lendo 2 páginas, né? E em alguns momentos você vai, só vou ler essas 2 páginas aqui, mas quando você vê, e principalmente se é um assunto que te agrada, tu vai ler 2, tu fica curioso para saber o que vem depois, né? E aí, consequentemente, quando você viu, você já passou quase 20 minutos lendo, né? E não tenha pressa, né? O que você não pode é desistir. Eu tinha uma grande dificuldade de começava e parava, né? E como eu já compartilho aqui no Instagram, eu tenho uma meta de ler esse ano 18 livros, eu estou indo para o, nem lembro, acho que 11º, então certamente eu acho que eu vou conseguir alcançar essa meta e até ultrapassar essa meta, né? Então, começa dando os passos, né? Essas lives que a gente faz, os vídeos que a gente grava, a intenção não é ficar aqui trazendo informação e conteúdo e você não aplicar. A intenção é que você saia daqui e tente fazer alguma coisa diferente, né? Se você veio parar nessa live aqui, é porque alguma coisa chamou a sua atenção e alguma coisa você quer fazer diferente, tá? Só que para você fazer diferente não depende
do seu vizinho, não depende do seu chefe, não depende do seu trabalho, não depende da sua esposa, não depende do seu marido, não depende do seu filho. Para você fazer alguma coisa diferente, depende única e exclusivamente de você. O que você, muitas das vezes, precisa fazer é adaptar a sua realidade à necessidade que você precisa suprir, né? Infelizmente ou felizmente, a vida acaba não sendo muito justa, então alguns têm mais recursos, outros têm mais possibilidades, outros acabam tendo mais sorte, o que eu não acredito muito, porque eu acho que a sorte, ela, na verdade, ela acaba sendo a combinação de fatores que levam a pessoa a ter sorte. Essa combinação de fatores nada mais vai ser do que em função daquilo que você plantou, né? Então, se você planta trabalho, se você planta sacrifício, se você planta determinação, se você planta o seu empenho, a médio ou a longo prazo, você vai colher o fruto, né? E eu, particularmente, entendo que essas rotinas, para o pessoal que chegou no final, o que a gente está falando como benefício da rotina, deixa eu botar aqui que eu sou ruim de cabeça, os 3 benefícios que a gente estava combinando de entregar benefício número 1, eu tenho clareza no que, no como e quando precisa ser feito, né? Eu não preciso gastar. Número 2, eu não gasto tempo e não canso meu cérebro com micro decisões diárias, porque eu já sei quando eu vou fazer, como eu vou fazer. Terceiro item, eu posso avaliar com dados mais concretos qual é o meu rendimento. Você não ficar todos os dias olhando para trás e, meu dia não valeu. O que eu fiz hoje? Né? Porque você tem estabelecido as suas prioridades, as suas metas do dia, estabelecido aquilo que você vai fazer, né? E vou colocar mais uma aqui, você poder estabelecer seus momentos de prazer e tirar o peso das costas de alguma coisa que, porventura, né, você não esteja fazendo naquele momento ou naquele dia, porque está programado para você fazer num outro determinado dia, tá? Então, essas são 3 benefícios que eu identifico de você estabelecer uma rotina. Eu queria ver aqui o Clecinho, a Núbia, o Carlos, o Wagner, a Ingrid, o Léo, que chegaram depois, o Rodrigo. Vocês têm metas estabelecidas? O que vocês poderiam compartilhar com a gente aqui? Né? Alô, galera, vamos lá. Alguém quer compartilhar alguma rotina que tenha ou alguma rotina que está tendo dificuldade para colocar para rodar? Vamos lá. Opa, Caio, boa noite, tudo bom? Galera, MPAN, boa noite. Minha meta é ter uma oportunidade de emprego. Boa noite, ajuda na proatividade. Renan, beleza. Agora, dentro do teu dia a dia, o que você colocou como rotina a você alcançar essa meta, né? Porque o que vai ajudar vocês a chegarem a determinadas metas são as rotinas direcionadas a estas metas, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo contato com empresas de recrutamento e seleção 2 vezes por semana. Eu estou mandando currículo, todos os dias eu mando pelo menos 55 currículos, né? Lembrando que para você estabelecer uma meta, uma das técnicas que você tem para estabelecimento de meta é SMART. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante, né? Ela tem que ter tempo, um prazo, né? O Jess está falando aqui, ó, minha meta é crescimento profissional. Jess, beleza, muito bom. Então,
eu sugiro só que você seja um pouco mais específico e dê um prazo para essa meta. Que tipo de crescimento profissional você quer ter? Né? É um crescimento no que tange a responsabilidade, autoridade quanto à sua carreira, é um crescimento relacionado à parte financeira. Tenta ser um pouco mais específico quanto a essa questão de crescimento. Por exemplo, eu defini que em 5 anos eu quero aumentar a minha renda mensal em 40%, né? E eu, aos 45 anos, né? Hoje eu tenho 35, eu defini há um tempo atrás que eu queria ser conhecido como referência na área de saúde e segurança, tá? Caio, fala, independente da ação tomada, a constância é o segredo. Perfeito, cara. A gente já falou algumas vezes aqui da questão de constância, só que eu, particularmente, só não concordo com você que é independente da ação tomada. Essa ação tomada, ela tem que estar direcionada ao seu objetivo e à sua meta, certo? Porque se você às vezes você tem constância para um lado que não tem nada a ver com a sua meta ou com o seu objetivo. Então, às vezes fica um contrassenso, né? Então, é muito importante você primeiro definir, ter a clareza da onde você quer chegar, para depois você pensar na constância, certo? O Renan falou, você já é conhecido. Não, beleza, ser conhecido é uma coisa, ser referência é outra coisa, tá? E a minha intenção não é, Renan, ser referência, ser conhecido na internet, né? É claro que você ter X número de seguidores, X número no canal no YouTube, tá? Isso ajuda, beleza, mas não é só isso, né? É o fato da pessoa lembrar quando precisar de determinada informação, determinado conteúdo. É um pouco mais específico. Sim, claro, o foco e a trilha são as primeiras vertentes. Maravilha, Caio. Fechado, né? Galera, quem aqui tá nessa live aqui pela primeira vez, não conhece meu trabalho, né? Quem caiu meio que de paraquedas aqui nessa live porque o Instagram sugeriu para você? Fala eu aqui, eu. Boa noite, Luana. Boa noite, Rafael Guarulhos. Tá? Então, para quem chegou, agora a gente já está no finalzinho, tá? Luana Manaus. Gosto muito de Manaus, Luana. Boa noite. Estive aí em janeiro. Era para eu ir aí agora em maio, mas infelizmente com essa história do Covid eu dei uma segurada nas viagens. Galera, tô sentindo falta aqui dos coraçõezinhos aqui. Vamos lá, agora sim, coraçãozinho, coraçãozinho. Bem, galera, então a gente está aqui nas considerações finais. Eu queria ver se alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário para eu fazer meus comentários finais, tá? Então, eu compartilhei com vocês aqui os 3 benefícios que eu entendo em a gente ter uma rotina organizada. Quem gostou desse bate-papo aqui, achou interessante o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, eu queria convidar vocês a conhecer o meu canal no YouTube, que é o Victor Costa SST, tá? A gente tem um canal no YouTube, a gente tem pelo menos 3 postagens de conteúdo e informação aqui no Instagram e no Facebook, né? A gente tem também um podcast onde a gente trata os assuntos direto pelo Spotify. Então, você que vai correr, vai dar aquela caminhada e não tem como ver o vídeo, né? Você pode ouvir o podcast, né? Para a gente, ou seja, nosso objetivo é levar a maior quantidade de informação e ajudar e contribuir no seu crescimento profissional e na sua evolução em sua carreira, né? O que é SMS, consultoria também, qual o segredo do sucesso do profissional? Na verdade, a gente tem uma série
de segredos, né? Mas agora, se é segredo, a gente não pode contar para ninguém, né? É segredo, né? Agora, o que eu entendo que um profissional de sucesso é um profissional que leva resultado, né? Para a empresa, tá? Rafael pediu para resumir os benefícios. Rafael, nosso tempo está acabando. Eu vou falar rapidamente aqui, tá? Resumindo os benefícios, mais uma vez. Eu sei que você chegou depois, Rafael, a culpa não é sua. É a questão de você saber o que, como e quando, de acordo com a importância. É você não gastar o seu cérebro, não cansar seu cérebro, tendo que tomar micro decisões todos os dias. É você poder tirar o peso das costas de algumas atividades e definir quando você vai ter o seu ócio criativo e quando você vai poder relaxar e não vai ficar preocupado com aquilo que você deveria fazer, tá? Então, basicamente, são esses 3 benefícios. É claro que a gente falou muito mais coisas aqui, né? A Luana está falando, já conheço seu trabalho há alguns anos, sou sua seguidora. Maravilha, Luana, obrigado. Né? Eu queria convidar vocês, se não acompanham meu trabalho, eu tenho a meta aí de 1.000 seguidores no canal do YouTube, a gente está com 688. Caio, muito obrigado. Rafael, obrigado. Tá? Roberto, Priscila Batista, né? Agradecer a todos aqui no Instagram, agradecer a galera também aqui no YouTube também. Muito obrigado. Né? Então, se vocês ainda não assinaram o canal no YouTube, vai lá, dá essa ajuda para a gente continuar com esse trabalho aqui. Fala, Ramiro. Maravilha. Não, eu vi o que SMS, imaginei que fosse você, mas não tinha certeza, né? Victor Costa SST, né? Qualquer coisa eu posso mandar para vocês também em inbox aqui. Fiquem à vontade, qualquer dúvida. A partir da semana que vem, não sei se essa semana ou outra, tá? Eu vou começar às terças-feiras gravar uns vídeos sobre dúvidas, que, sei lá, eu recebo pelo menos umas centenas de dúvidas por mês, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou nas redes sociais, perguntando algumas coisas. E muitas das vezes essas perguntas, às vezes, acabam ficando só direcionadas para uma pessoa, né? Então, a minha intenção é compartilhar. Eu vou começar a gravar esses vídeos com essas respostas. Roberto, obrigado. Suzana, boa noite. Então, galera, a gente está fechando aqui. Eu preciso fechar o vídeo aqui, senão a gente acaba perdendo aqui. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve por aqui. Pedir mais uma vez para seguir a gente aqui no Instagram, seguir a gente lá no YouTube, compartilhar e trocar informação com a gente. Comenta, pergunta, traz a experiência para a gente poder levar essa quantidade de informação para o maior número de pessoas possível. Beleza? Galera, tenha uma excelente noite, né? Vai dar 11 horas da noite, tá? Então, peguem um livro antes de ler para dar aquele soninho gostoso, né? Porque a tela do telefone ela vai te despertar e vai te dificultar a dormir logo. Então, se você quer dormir cedo, esquece o telefone, pega um livro e vai ler. Beleza? Galera, um abraço, até a próxima quarta-feira. Valeu, fui! E amanhã tem vídeo novo no canal, hein? Um abraço, fui!